a radioterapia. Então, em relação à doença valvar induzida... Oi? Continua, pode ir. Em relação à doença valvar, em relação à doença valvar induzida pela radiação, né, a gente tem diferentes formas de apresentação ecocardiográfica. Pode ser uma doença da própria aorta, né, como também do anel valvar, dos já citados folhetos da válvula aórtica, a calcificação da cortina mitroaórtica, né, que foi o que chamou a atenção da gente para o diagnóstico da paciente que a gente trouxe, e tem também o possível acometimento da válvula mitral, que é incomum isoladamente, geralmente ela acontece de forma concomitante, né, ao acometimento aórtico, e que ele pode ocorrer através da calcificação do anel, da base das porções médias dos folhetos, e normalmente ele poupa as pontas e a comissura. Isso é, inclusive, um fator importante para a gente diferenciar da doença valvar reumática, né? Já que nos casos pós-radiação, a gente tem essa preserva, né, a fusão comissural, não tem fusão comissural nem acometimento da ponta das válvulas. Outro diagnóstico diferencial para a calcificação valvar, né, são os pacientes em doentes renal crônicos, submetidos à hemodiálise. Nesse caso, a lesão valvar prematura ela pode estar relacionada ao hiperparatiroidismo secundário, à hipertensão, hipercolesterolemia, e algumas valvopatias induzidas por drogas anorexígenas também, que pode ser excluído por uma anamnese, né? E só para finalizar aqui, então, a gente tem duas técnicas de radiação, que é a técnica tradicional, onde a gente tem dois campos tangentes que englobam o parênquima mamário, no caso da radioterapia de mama, né, neoplasia de mama, e acaba que a pele, a parede torácica próxima ali, como esse feixe ele não é modulado, tem uma dispersão da dose no tecido pulmonar, logo abaixo da parede torácica, do coração, e com o advento com a evolução, né, desse tratamento, a gente agora usa muito a radioterapia de intensidade modulada, que permite uma redução considerável da dose espalhada no coração, o que provavelmente no futuro vai refletir para a gente como uma redução da taxa de mortalidade de evento cardíaco secundário à radioterapia. Ou seja, a gente está falando aqui de uma doença que no futuro pode não existir mais, né? A radioterapia de intensidade modulada, ela consiste na modulação do feixe de radiação por meio de um algoritmo de cálculo computacional, o que permite uma concentração da dose do volume bem localizado, né, poupando o tecido saudável. Então, aqui na figura A, a gente tem a técnica tradicional, na figura B, a técnica de intensidade modulada, nessa figura C, a gente tem um gráfico que tem uma redução, mostra uma redução importante, né, da dose na coronária descendente exterior, pelo método de intensidade modulada, e na figura D, a gente tem o planejamento aqui, né, mostra o planejamento da radioterapia de mama esquerda pelo método de intensidade modulada. É isso. Larissa, você pode voltar umas figuras, especialmente que mostra, eu acho que é muito importante a fibrose e calcificação da cortina mitroaórtica. Isso, pode ser essa daí, exatamente. Essa imagem da esquerda, você pode... Espera um segundo só que eu estou botando... Pessoal, desliga o microfone, por favor. Essa imagem aí é patognomônica praticamente de lesão actínica valvar. Tá? A gente já viu alguns casos. E qual é a importância de se fazer esse diagnóstico, diferenciar? Porque, em geral, esses pacientes não são candidatos bons à cirurgia, porque eles têm um tórax hostil, eles têm calcificação, muitas vezes têm pericardite constritiva, é uma outra complicação da radioterapia. Eles têm uma aorta em porcelana que favorece, então, o implante percutâneo
da válvula aórtica ao invés da cirurgia. Então, é muito importante a gente diferenciar. Essa figura que vocês estão vendo aqui, se vocês forem na literatura, se vocês forem na internet, vocês vão ver, colocarem lesão actínica, lesão por radioterapia cardíaca, vai aparecer essa imagem que é muito típica. Tá? Outra coisa, os pacientes, como a Larissa falou, esses pacientes eles vêm desenvolver, às vezes, tardiamente a lesão cálcica, porque começa com uma fibrose, às vezes tem 20, 30 anos da radioterapia. Eu tenho alguns pacientes que fizeram radioterapia na época da juventude, era um linfoma, na época não tinha alternativa a não ser aquelas radiações de campo bem amplo, entendeu? E esses doentes vêm desenvolver na idade adulta uma estenose aórtica. A pista que é uma válvula, em geral, tricúspide, com 3 folhetos, e, portanto, essa é a hipótese se confirma. Né? Lesões coronarianas também são frequentes, pericardite constritiva, e naquela técnica que não tem uma colimação boa da radioterapia, é comum também o paciente desenvolver fibrose na ponta do coração, tá? Do ventrículo esquerdo. Avança um pouquinho, Larissa, por favor. Mas eu quero que... isso aí. Só para chamar a atenção, gente, essa é uma regustação mitral mínima, mas, pelo amor de Deus, a largura do jato está sendo praticamente banida como interpretação do grau da insuficiência mitral. A gente tem que quantificar de maneira a fazer os métodos quantitativos do orifício regurgitante, volume regurgitante, etc. Avance um pouquinho, por favor. O fluxo... Isso. Tem um outro fluxo no paraesternal direito. Isso. Vocês reparem que esse paciente tem quase 5 metros por segundo de velocidade. Esse grupo de 5 metros por segundo ou mais, ele é chamado de very severe. É uma classificação que diz que esses indivíduos têm um grau extremamente grave de estenose aórtica. Mesmo que os indivíduos fossem esse grupo, mesmo assintomático, ele tem um prognóstico muito ruim em 5 anos. Então, aqui, Larissa, a crítica é que a gente tem que sempre colocar, além dos gradientes, colocar a velocidade máxima e colocar o volume sistólico, tá? E a área não só indexada, como a área absoluta. Uhum. Próximo, eu acho que é isso que eu tinha que falar. E outra coisa é que a gente não vê um padrão de amiloidose, né? A paciente é idosa, mas não tem um padrão de amiloidose. Pode ser que tenha fibrose miocárdica, esse doente tenha, por isso que o strain está diminuído, tem a doença coronariana associada. Né? Alguém quer fazer algum comentário antes de passar para o Flávio? Ok, então vamos passar para o Flávio, por favor. O Flávio é nosso residente também, de primeiro ano, e a gente vê a sua evolução, fica muito feliz com o desempenho do Flávio, também bastante interessado no método. O princípio para ser um bom ecocardiografista é amar o que faz. Né? Então, vamos lá, Flávio. Vamos lá, boa noite a todos. Me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente compartilhando o conhecimento e mais um caso do nosso serviço. O resumo do caso é uma paciente de 55 anos admitida à nossa emergência devido a uma dispneia ao repouso, com um relato de uma esclerose sistêmica, com hipertensão pulmonar já sabida e fibrose pulmonar. A pesquisa de Covid-19 foi negativa e a história pregressa também envolvia já uma ablação de FA com o uso de O2 domiciliar. E de uso regular, achei válido trazer também que ela já fazia essa terapia com rituximab, o micofenolato, o intedanib, a sildenafila, o diltiazem, furosemide e prednisone.
dos outros exames complementares dela, ela, na entrada, não tinha um exame compatível com uma leucocitose, sem outras alterações evidentes. BNP elevado com 3.540. O eletro demonstrava um BGM ventricular. E a TC de tórax com pequeno derrame pleural bilateral, uma opacidade de vidro fosco de septo interlobulares, opacidades reticulares, dilatação do tronco da artéria pulmonar e um pequeno derrame pericárdico, que também já é acometimento sabido e frequente da esclerose sistêmica. Avançando para o exame, já vemos aqui uma veia cava mais túrgida, com as medidas de 23 milímetros por 18, um refluxo na suprahepática e no Doppler a gente vendo realmente que tem um refluxo sistólico na suprahepática. No paraesternal focado no VD, a gente vê esse fluxo aqui da tricúspide, é um fluxo moderado, uma insuficiência tricúspide moderado, com quantificação em 50 milímetros de mercúrio, com jato máximo de por volta de 3,5 metros por segundo. E avançando, vemos aqui realmente o formato de sobrecarga volumétrica do ventrículo direito, com o ventrículo esquerdo se tornando nesse formato em D. Sobrecarga sistólica. Aqui, avançando no exame, podemos ver realmente que o tronco da artéria pulmonar ele é bem dilatado, com tamanho aferido de 3,8, com o ramo direito de 2,3 e o ramo esquerdo de 1,6. E o fluxo aqui da artéria pulmonar é compatível de alta resistência. Já aqui no apical, podemos ver realmente um VD de tamanho aumentado, disfuncionante por conta também do TAPS que vem a seguida, que é de 1,3. Esse VD, quando aferido o tamanho dele na base, é de 4,3, o médio 3,7, no eixo maior longitudinal de 7,7. Aqui o TAPS da paciente, de 1,3. Aqui, só para não deixar de falar, do ventrículo esquerdo, que tinha uma função preservada. E o apical 4 câmaras realmente demonstrando um claro aumento do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo. Trazendo uma breve revisão sobre os mecanismos prognósticos das funções do ventrículo esquerdo e ventrículo direito com os pacientes de esclerose sistêmica. Encontrei esse artigo bacana da ESC. Esse é a maior coorte desses pacientes, porque é uma doença não tão prevalente na comunidade. A expectativa é que 30 a 50 pacientes a cada milhão, por isso é difícil realmente envolver um estudo clínico com N robusto, mas esse estudo, que envolveu 10 anos de segmento, conseguiu quantificar 103 pacientes consecutivos. Podemos ver aqui na coorte aplicada que os grupos não diferem tanto em relação às outras questões, como a fisiologia do ventrículo esquerdo. Porém, quando vamos já realmente avaliar a hemodinâmica do ventrículo direito, os padrões, vemos que tem uma clara diferença entre o jato da tricúspide, a PSAP, em que o valor é significante, e também a resistência. Um dos valores também que mostrou que é um dos mais importantes para aferir a gravidade do paciente com esclerose sistêmica é o S' do ventrículo direito. E também, surpreendentemente, o strain global circunferencial mostrou que tem uma probabilidade preditiva de acometimento da doença melhor do que o strain longitudinal. Aqui, nesse bullseye, ele realmente demonstra, ele faz essa comparação do strain dos pacientes com esclerose sistêmica dividido pelos pacientes com pacientes do grupo controle. E ele marca em azul qual que é a área mais acometida do paciente com esclerose sistêmica. Realmente mostra que é a área septal média.
tanto na circunferencial, que a gente de fato não tem basal, médio e apical, mas a gente consegue ver aqui no estranho global longitudinal também. E esse valor estava principalmente correlacionado, tinha uma significância quando havia uma piora da PSAP. Quando se vai tentar realmente aferir essa correlação, o melhor teste para definir o preditivo para morte ou para internação de C foi o teste de 6 minutos, quando acoplado com o S' do VD. O estranho global circunferencial sozinho não teve esse poder, mas quando teve o teste de 6 minutos e o S' de VD, teve esse teste realmente como prognóstico, de saber quem que era o paciente que estaria sob o maior risco. E esse valor de corte foi definido como 5,9, ou seja, os pacientes que tiveram medidas de S' abaixo de 5,9 estavam mais suscetíveis a eventos adversos. Aqui, esse outro artigo, também ele tenta demonstrar por que dessa fisiopatologia ser tão grave, tão importante. O gráfico agora carregou melhor, mostra que realmente os pacientes com hipertensão pulmonar secundária a uma esclerose sistêmica são os pacientes que têm a menor sobrevida em 8 anos, chegando a ser até 20% em 8 anos. Enquanto os pacientes com hipertensão pulmonar idiopática têm uma sobrevida melhor, e melhor ainda são os pacientes que têm a sobrevida devido à Eisenmenger. Ele também tenta definir nessa revisão quais são os fatores que levam esse acometimento mais drástico, mais letal da esclerose sistêmica. Ele define que a atividade neurohormonal e a fibrose e a inflamação são os principais fatores que definem a resposta do ventrículo direito a essa agressão, que isso não é tão observado nas outras condições. E aqui, por último, ele tenta fazer essa quantificação comparativa entre essas três entidades, em que a hipertrofia do ventrículo direito ela é maior no VD acometido por Eisenmenger, mas ele é igual na idiopática e na esclerose sistêmica. Enquanto na hipertensão idiopática ele consegue compensar com a contratilidade, a esclerose sistêmica não. Talvez pelo acometimento, pela fisiopatologia da doença, que envolve muito da questão da fibrose e da questão da inflamação, realmente. E a fibrose não foi diferente, tanto da idiopática, hipertensão pulmonar idiopática, quanto da esclerose sistêmica. E a questão da função diastólica do ventrículo direito da esclerose sistêmica e idiopática foram iguais. Flávio, eu vou mostrar, compartilha, eu vou mostrar 2 slides rapidinho sobre esclerodermia. Vocês estão vendo agora? Ainda não, doutor Arnaldo. Um segundinho só. Estão vendo ou não? Se descompartilhou ou não? Eu já descompartilhei o meu, mas ainda não estou vendo a sua tela, não. E agora, vocês estão vendo ou não? Ainda não. Ixi.
E agora, estão vendo? Ainda não, doutor Arnaldo, vem do senhor. Agora foi. Agora foi? Está vendo agora? Aham. Então, em relação à esclerodermia, são só 2 slides, né? Lembrando que ocorre depósito de complexo imune na pele, articulações, músculo esquelético, órgãos, incluindo o sistema cardiovascular. Espessamento da pele, Renault, em 90%. Forma limitada à pele das extremidades e face, é uma forma que poupa os órgãos internos. Doença subclínica ou sintomática, em 60%, tem DAC, doença microvascular, miocardite, hipertensão arterial pulmonar, hipertensão arterial pericardite. Causas de morte são cor pulmonar e insuficiência cardíaca. Os negros têm hipertensão arterial pulmonar mais grave. E aqui está um caso da literatura de uma paciente que tinha creche, né, que é condrocalcinose, Renault, que tem distúrbio do esôfago, esclerodactilia, telangiectasia. Reparem vocês, um caso muito parecido com o nosso, de um copo pulmonar com hipertensão pulmonar, sinais de hipertensão pulmonar na pulmonar. Então, essa é a característica da esclerodermia. Foi de 8 a 8,5. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver aqui. Eu vou mostrar. Vocês estão vendo agora? Estão vendo? Não, ainda não apareceu não, compartilhado. Não estão vendo? Não? Pera. Agora. Estão vendo agora? Sim, agora está aparecendo. Então, o Mocef é um entusiasta. Eu peço que as pessoas que não estão participando desliguem o microfone, por favor. O Mocef é um entusiasta da nossa sessão e ele, como na última sessão a gente falou sobre dissecção aórtica, ele mandou esse vídeo para a gente mostrar. Então, 5 sinais para identificar a dissecção aórtica de uma reverberação. Não é incomum o diagnóstico errado de uma dissecção por causa de artefatos, né? Então, vamos lá. Será uma dissecção? Então, gente, vocês estão vendo uma imagem que poderia sugerir uma dissecção. Na verdade, uma reverberação. A gente tem que tomar um cuidado enorme ao fazer esse diagnóstico. É óbvio que essa é uma imagem de eco transesofágico que eu diria a vocês que nos aparelhos mais modernos, essas são umas imagens um pouco mais antigas, são mais raros esse tipo de artefatos, tá? Mas a gente tem que olhar os outros sinais, tem que olhar para a válvula aórtica, tem que olhar para a aorta descendente e procurar ver em vários cortes, né? A reverberação pode acontecer em vários cortes, mas, em geral, se você inclinar diferente o transdutor, ela pode desaparecer. Aqui é o sinal, que é uma reverberação e não uma dissecção. Bom,
Bom, gente, eu vou finalizar a sessão fazendo um momento de descontração. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu vou um momento de relax, né? Falar sobre os grandes nomes envolvidos com a ecocardiografia, que a gente ouve falar e a gente não sabe. Então, essa é a foto de Christian Andreas Doppler, né? Nasceu em 1803 e morreu em 1853. Matemático e físico austríaco, aos 38 anos apresentou a sua mais brilhante ideia na Sociedade Real Boêmia e publicou sobre as luzes coloridas das estrelas. A frequência de uma onda depende da velocidade relativa da origem e do observador, explicando a cor das estrelas binárias. Ele foi chefe do Instituto de Física Experimental em Viena. Talvez a maioria não saiba, ele foi mentor de Gregor Mendel, que é o pai da genética, e ele morreu em Viena de doença pulmonar. Aqui está uma das características do Doppler, né? Em cima a gente vê o fluxo laminar, apenas para mostrar que, à medida que a gente vai para a periferia do vaso, a velocidade diminui. Por isso que, quando a gente interroga um fluxo ao Doppler, a gente tem que procurar estar no meio do vaso para tentar pegar as maiores velocidades. E aqui mostrando que, quando existe um estreitamento, só tem uma maneira do volume antes do estreitamento ser o mesmo do volume pós-estreitamento, aumentar a velocidade do fluxo. E aqui, esse slide mostra que a gente tem que estar o mais paralelo possível para interrogar o fluxo, porque até 20 graus essa medida não tem muita importância. A partir de 20 graus, ela passa a ter importância, e com 90 graus, se a gente estivesse interrogando o fluxo perpendicular, o nosso transitor perpendicular ao fluxo, o cosseno de 90 é zero, então a gente não teria condição de interrogar o fluxo. Então, sempre está o mais paralelo do jato possível. Esse é Coandin, né? Ele nasceu em 86, morreu em 72, e um inventor romano, pioneiro em aerodinâmica e construtor de um avião experimental, o Coandin 1910, que foi construído baseado no princípio da propulsão reativa do ar, considerado o primeiro jato do mundo em meados de 1950. Aqui a gente está vendo um jato regurgitante mitral com efeito Coandin, que quase sempre reflete uma insuficiência mitral grave, né? Descobriu o efeito Coanda dos fluidos, que é uma tendência dos jatos de fluidos de ficarem atados a uma superfície convexa. Por isso que esses jatos não são largos, porque as hemácias perdem velocidade e elas aderem nessa parede convexa. Esse é um sinal, como eu falei para vocês, quase sempre de uma regurgitação significativa. Ele recebeu muitas honrarias, Unesco, medalha da Aeronáutica Francesa, e ele é o nome de um aeroporto em Bucareste. Esse é o Chiari, que nasceu em 1851, morreu em 1916, patologista austríaco, estudou medicina em Viena e anatomista patológico em 1878. Em poucos anos, tornou-se professor associado da Universidade de Praga. Em 1890, descreveu a deformidade no cérebro e tronco em crianças com herniação do cordão espinhal, malformação de Arnold Chiari. E ele também é um dos que descreveu a síndrome de Budd-Chiari. Por último, a rede de Chiari, que é um remanescente embrionário no ato direito, em 1897. Aqui está um slide, uma figura ilustrativa. A gente vê a parede anterior do átrio aberta, né, cavo inferior, aqui o seio coronariano, tá? Aqui a valvuleta de Tebésio, a valvuleta de Eustáquio ligada à cava, e a gente vê aqui a rede de Chiari na peça anatômica, que ela realmente parece uma rede, como se fosse uma rede de pescador. E aqui a gente vê, no eco transtorácico, um paciente tem um pequeno aneurisma, né? Não vamos discutir aqui a classificação de aneurisma, o que a gente tem que considerar para ser um aneurisma, mas a gente está vendo uma rede Chiari aqui balançando, que pode simular trombo, pode simular
alguma normalidade mais importante. Aqui no corte subcostal, vocês veem daqui, se a gente tivesse a oportunidade de ver a peça, seria em forma de rede mesmo. E aqui no 3D, ele se movimentando. Esse aqui é o Lamb, né? Que nasceu em 1824 e morreu em 1895. Ele é um médico tcheco. Ele descreveu as excrescências de Lamb's, que são pequenos trombos na superfície endocárdica, frequentemente na válvula óstea, com potencial hemorragia. Ele também descreveu a Giardia labrea, junto com Alfred Mathieu Giard. E aqui está uma pequena excrescência de Lamb's, que não pode ser confundida com vegetação. Em geral, ela é filiforme, ela pode ser até maior. Existem relatos até de indivíduos que fizeram vários episódios embólicos e tiveram que ser submetidos à cirurgia. Esse é Bernoulli, né? Nasceu em 1700, morreu em 1782, segunda geração de uma família de matemáticos, desenvolveu o princípio da hemodinâmica. Em 1723 ou 24, escreveu uma equação e a física do fluxo da água, recebendo o prêmio da Academia de Ciências de São Petersburgo. O princípio de Bernoulli é que a pressão de um fluido diminui à medida que a velocidade aumenta. 4v², e essa equação é derivada de uma mais complexa que assume que as perdas viscosas e os efeitos da aceleração são desprezíveis e usa uma aproximação para a constante relacionada à densidade do sangue. Em 1735, dividiu com o pai um prêmio sobre as órbitas dos planetas. O pai o colocou para fora de casa por considerar que o prêmio era seu. Aqui está a fórmula completa, né, da equação de Bernoulli, que leva em consideração a viscosidade do líquido, né, a aceleração do fluxo e outras acelerações convectivas. Ele, então, como eu falei para vocês, foi o pai da hidrodinâmica, né, e Euler usou e derivou a equação de Bernoulli. Valsalva, tá? Viveu em 1666 e morreu em 1723. Foi um anatomista italiano que descreveu o seio aórtico de Valsalva, publicado em pós-morte em 1740. Em 1705, professor de anatomia em Bolonha. Excelente cirurgião, antecipou a importância da nefrectomia e teve publicações em oftalmologia e rinologia. Será lembrado pelo manejo de aneurisma. Perdeu o olfato e reconheceu os pródromos da doença que o matou de um AVC na Bolonha. Essa aqui é uma valvuleta, só para não tem a ver com nenhum desses personagens que eu mostrei para vocês, mas essa é uma valvuleta do seio venoso coronariano que chama-se valvuleta de Tebesse. A gente vê aqui no transesofágico, aqui o seio coronariano, e essa valvuleta no seio venoso coronariano, a valvuleta de Tebesse. Esse é o Nyquist, né, que nasceu em 1889, morreu em 1976, um engenheiro nascido na Suíça, entrou na Universidade da Dakota do Norte em 1912. Era um engenheiro, estudou engenharia eletrônica, PhD em Yale em física, trabalhou em companhias telefônicas, e esse aqui é o princípio do limite Nyquist, né? Quando a gente tem uma velocidade que ultrapassa a velocidade que a gente pré-determinou, então a gente tem o aliasing. Então, quando a gente ultrapassa o limite Nyquist, a gente tem esse fenômeno. Então, a gente tem que usar um Doppler contínuo, cujas velocidades são maiores. Esse é o Eustáquio, tá? É um anatomista italiano, falava grego, árabe e hebraico, editou o glossário de Hipócrates e fez sua própria tradução do Avícenna, Ibicina, do árabe, né, que são os primórdios da medicina. Parece que estudou medicina em Roma, um dos fundadores da ciência da anatomia humana. Descreveu a válvula da veia cava inferior, estudou a anatomia do ouvido, dentes, primeira e segunda dentição e glândulas adrenais. Aqui está uma valvuleta de Eustáquio, que os senhores bem sabem que ela dirige o sangue para o átrio esquerdo, né? Através do forame oval,
na vida embrionária. Então, ela é bem responsável. Vocês estão vendo aqui, no bidimensional, uma estrutura filamentar, mas, na verdade, ela é como se fosse uma canaleta dirigindo o sangue para o forame oval. E, por último, esse é o Thomas Simpson, né, que nasceu em 1710, morreu em 1761, matemático britânico, inventor da regra de Simpson, descobriu o método de integração numérica. Aos 19 anos, casou com uma viúva de 50 anos, deu aula de matemática na Academia Real, e o princípio é de o volume total do VE calculado pelo somatório de uma pilha de discos elípticos. Então, era isso, gente. Se alguém tiver mais algum comentário, vai ser um prazer. Arnaldo, posso falar? Estou escutando? Oh, pode falar. É só um comentário. É do Christian Doppler. Quando ele falou sobre o princípio Doppler, ele falou sobre a aproximação e o distanciamento das estrelas, né? Só que tem uma coisa, em medicina a gente faz o contrário. As estrelas, quando elas se afastam, elas têm uma coloração mais alaranjada. E as estruturas mais que se aproximam, na realidade, tudo no universo se distancia de tudo, né? Mas se aproximasse, teria uma coloração azulada. E a gente usa o contrário, né? A gente usa o que se afasta em azul e o que se aproxima em vermelho. Então, só lembrar que eu não sei por que a gente usa de uma forma trocada o princípio Doppler. Só um comentário. Mas é interessante isso, Ângelo. Eu andei lendo sobre o cintilar das estrelas, né? É exatamente isso que você falou. Mas nos tempos mais modernos, se comparava sempre isso com o timbre do vagão de um trem que vinha. Você estava na estação e o trem se aproximava e se afastava, o timbre do som variava, né? E então, na verdade, o Doppler, o que a gente vê é as massas se aproximando e se afastando do nosso transdutor. Então, dessa maneira que foi incorporada a técnica do Doppler na nossa metodologia. Aliás, Ângelo, acho que os mais jovens não sabem, mas a grande estudiosa que desvendou todos os Dopplers do corpo humano foi eu acho que norueguesa, chama-se Liv Hattel. Agora eu imagino que deva ter uns quase 90 anos, e ela destrinchou, ela conseguiu descrever todos os fluxos dentro do coração com um Doppler cego. Na época não tinha o bi para orientar. Então, ela que usou a equação de Bernoulli para calcular os gradientes, etc. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, então, pessoal, obrigado pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Arnaldo. Um abraço. Tchau, professor. Obrigado.